Quem tem razão? Antes da gente entrar nesse tema, eu já consultei os nossos dois parlamentares, nossa produção já consultou também a Tabata, a deputada Tabata, eu falei agora com o deputado Sanderson, da gente, obviamente, também ouvi-los, são dois parlamentares do Congresso Nacional, sobre este caso, obviamente, de hoje. Nós estamos falando aí dessa possibilidade, aliás, cada vez mais claro, o atual presidente da Caixa, denunciado por várias funcionárias, acusando-o de assédio sexual, deve deixar o cargo, uma nova presidente da Caixa deve assumir, aliás, é uma mulher indicada, inclusive, pelo próprio ministro da Economia, muito próxima, é uma técnica, inclusive, que vai assumir a Caixa Econômica. Deputado Sanderson, eu vou começar com o senhor, por gentileza. Na sua opinião, há dois fatos aí. Primeiro, há uma denúncia, sim, de mulheres que recorreram agora, essa investigação está acontecendo pelo Ministério Público, o presidente da Caixa se defende e isso, obviamente, demanda uma investigação diligente. É muito importante apurar a verdade. O outro fato é que o governo já agiu rápido diante da situação e nomeou agora, por acaso, é uma mulher, mas, enfim, é uma técnica extremamente competente do próprio Ministério da Economia. Na sua opinião, este caso vai ter qual desenrolar? E isso é, obviamente, também tema de campanha, levando-se em conta que é um caso de denúncia dentro de um banco estatal? Olha, pelo que nós temos percebido, tudo nesse momento é tema de campanha, né? E mesmo o presidente Bolsonaro tendo tomado a decisão que tomou hoje, né, de já indicar a doutora Daniela Marques para ser a nova presidente da Caixa Econômica Federal, por méritos próprios, ela tem um currículo belíssimo, né? E alguns têm dito que ela foi indicada pelo ministro Paulo Guedes. Claro que sim, mas ela também foi indicada pelo presidente Bolsonaro, que já a conhece. Ela tem um perfil técnico, resolutivo, é uma mulher pragmática, né? E isso faz com que o trabalho muito bem feito pelo presidente Pedro Guimarães tenha a sua continuidade. Essas questões que têm sido colocadas, essas denúncias que foram realizadas, devem ser objeto de uma apuração judiciosa, uma apuração toda com muita cautela para não haver um esfolamento social, no caso, do ex-presidente da Caixa, né? Nós temos aí eventos acontecidos onde houve aí um linchamento político até e social e depois não houve prova e o linchamento já aconteceu. Então é importante, primeiro, que haja investigação, uma investigação séria, né? Que ele tenha o direito de apresentar as suas alegações, de fazer a sua defesa, né? Mas, de qualquer maneira, a Caixa Federal, que é um órgão de Estado, é um órgão gigante que prestou um belíssimo trabalho desde 2019 e depois, sobretudo, no enfrentamento à pandemia, que o trabalho muito bem feito pela Caixa Federal tenha prosseguimento e a Daniela Marques, por essas razões que eu coloquei aqui, tem todas as condições de dar continuidade ao belo trabalho profissional que o Pedro Guimarães fez nesses últimos 3 anos na Caixa Federal. Deputada Tabata Amaral, seja bem-vinda, boa tarde à senhora. Qual a sua opinião sobre este caso? Porque tem dois fatos importantes. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público, está em sigilo, até porque nós estamos falando de denúncias muito graves, mas enfim, vazou e agora nós temos essa demissão do presidente da Caixa. Uma mulher técnica do Ministério da Economia deve assumir o banco estatal. Mas nós temos denúncias, sim, de mulheres e, obviamente, nós temos um caso que precisa de investigação, até porque nós estamos falando de questões pessoais de ambos os lados. Qual lado estiver errado, obviamente, vai ter que pagar e há lei específica para isso. Mas qual a opinião da senhora? Primeiro, boa tarde, Adalberto. Boa tarde, deputado Sanderson, todos que nos acompanham. É importante ressaltar que aqui eu tenho uma diferença grande com o deputado Sanderson. Eu não estou preocupada com o possível isolamento do ex-presidente da Caixa. Eu estou preocupada com essas vítimas, com essas mulheres que passaram por situações tão graves de serem apalpadas, de receberem insinuações sexuais constantes, de serem punidas quando colocavam não ao presidente da Caixa, tendo sua carreira atrapalhada. E o que me angustia é saber que, infelizmente, esse não é um caso isolado. Muitas mulheres ainda passam assédio no meio do trabalho e a gente vai ser muito duro e muito firme quando a gente se depara com denúncias como essa. É importante também dizer que o presidente da República está agindo como está agindo porque foi pressionado. Porque, inclusive, pessoas de sua campanha eleitoral sabem que as mulheres avaliam muito mal o presidente da República. Então, não foi um ato de boa vontade, infelizmente. E aí, só para finalizar,
essa má avaliação do governo Bolsonaro junto às mulheres tem lastro, tem razão. Esse é o governo que menos investiu na história em políticas de combate à violência doméstica, por exemplo, e hoje o presidente Bolsonaro foi condenado na justiça pelo ataque machista que fez à jornalista Patrícia Campos Mello, inclusive com insinuação sexual. Então, infelizmente, é só mais um aspecto de um governo que vem se posicionando contra as mulheres. Bom, tivemos aí a opinião dos dois parlamentares acerca desse caso, não poderia deixar de, obviamente, ouvi-los em relação a isso também. Vamos ao tema do nosso debate de hoje, porque este assunto também é muito importante. Há uma CPI agora do MEC envolvendo todo este caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas também havia outras, já há, na verdade, outras CPIs protocoladas e que, por enquanto, até o momento não foram instaladas. E são 3 CPIs de assuntos que são absolutamente importantes se a gente olhar para o lado da vítima. Porque, como disse a deputada, a vítima tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Eu estou falando de uma CPI para investigar o narcotráfico na região norte e nordeste do país. Isso não saiu ainda do papel no Senado Federal. Eu estou falando de uma outra CPI para investigar a atuação de ONGs na Amazônia. E é extremamente importante porque a Amazônia tem interesse de todo lado. Aliás, é impressionante como não se fala das populações amazônicas. Eu estou falando do ribeirinho. Fala-se de indígenas, o que é importante. Fala-se do meio ambiente, o que é extremamente importante também. Mas não se fala de ribeirinhos, eles que ocupam a Amazônia há muito tempo. Bom, vamos lá. E tem também uma outra CPI, essa também chama atenção, porque é para investigar todos os escândalos em relação ao Ministério da Educação de gestões anteriores, que também não foi até o momento instalado. Na opinião do senhor deputado Sanderson, qual é a prioridade que deve haver, levando-se em conta? Vai se seguir a fila, ou seja, primeiro as que chegaram protocoladas antes, ou o senhor acha que esta atual CPI deve passar à frente e ser investigado o caso do ex-ministro Milton Ribeiro, que, tem um detalhe, está sendo investigado já pela Polícia Federal também. Cumprimentos à deputada Tabata Amaral, que é sempre muito respeitosa e muito dedicada às questões do Brasil. Agora, nós não temos como não dizer, né, que é uma CPI com objetivo eleitoreiro. Né? Quando nós vimos um senador como Randolfo Rodrigues puxando a fila, vimos que dali não pode sair nada que seja pró-Brasil. Esse sujeito foi um dos que liderou aquela CPI da pandemia, né? Vimos que fizeram ali 4 meses de pantomima, né? Todos os dias havia entrevistas coletivas e o objetivo lá, no ano passado, era único, eleitoreiro, politiqueiro, de desgastar o governo do presidente Bolsonaro. A CPI da pandemia não deu em nada, página virada, né? Claro, gastou-se dinheiro público, perdeu-se muito tempo ali, porque o Senado poderia estar votando questões importantes, quando se dedicaram a uma questão estritamente politiqueira. Agora temos, mais uma vez, narrativas voltadas a uma CPI. Né? Se nós temos, isso tem que ser cumprido. Né? Há uma fila das CPIs. E eu, sinceramente, acho que essas CPIs que já estão lá, né, são tão prioritárias, ou até mais, do que essa CPI que está sendo buscada agora politicamente, né, há 3 meses das eleições, com um viés flagrantemente eleitoreiro. Então, se é para investigar, e óbvio que eu sou a favor de investigar tudo, nós não temos nada para esconder, né, desde que seja uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito séria, responsável, que não tenha o objetivo de holofotes ou de qualquer outra situação que não seja descobrir a verdade real. Eu sou favorável, nós sempre seremos favoráveis, como, por exemplo, eu assinei agora a CPI, o requerimento que busca a CPI da Petrobras, né, lá na Câmara dos Deputados. Agora, essa CPI, com um caráter que nós vimos aí, absolutamente eleitoreiro, irresponsável, até porque quem está liderando é um senador que, de nossa parte, não nutre a menor confiança. Então, por isso, acho que nós temos mais do que fazer do que buscar uma CPI no Senado para tratar de coisas que, como tu muito bem colocaste, a Polícia Federal, o Ministério Público já estão investigando com responsabilidade, com seriedade e com profissionalismo e não com esse viés eleitoreiro que claramente está aí. Deputada Tabata Amaral, qual é a sua opinião? Essa CPI tem que ter prioridade, relegando a segundo plano as outras 3 investigações que não foram, por exemplo, instaladas também como CPI pelo presidente do Senado. Qual a sua posição, deputada? Adalberto,
Para mim, a educação deveria ser sempre a prioridade, número 1, 2, 3, 4, 5. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai resolver o problema da segurança 100% enquanto a gente não tiver uma escola pública de qualidade. A gente nunca vai ser um país desenvolvido, um país ético, um país justo, enquanto a nossa educação pública tiver uma qualidade tão ruim como tem hoje. E é importante reconhecer que eu não acho que educação foi prioridade em qualquer governo que nós tivemos até aqui, mas eu tenho certeza que ela nunca foi tão desprezada como vem acontecendo com o governo Bolsonaro. E aqui eu queria fazer uma comparação com a CPI da Covid. Eu discordo, eu não acho que é correto dizer que a CPI da Covid não deu em nada. A CPI da Covid nos mostrou que por trás daquelas polêmicas e defesa da cloroquina e tudo que a gente viu, havia corrupção. Tinha gente pedindo propina, tentando lucrar com a compra de vacinas. E me parece que a situação no MEC ela é muito parecida. Por trás dessas polêmicas todas que as pessoas levantam, por trás dessa omissão que a gente está vendo, já estamos no 5º ministro da Educação, nada acontece, nada vai para frente. Me parece que é mais uma cortina de fumaça para poder esconder a corrupção. E aqui, para finalizar, dizer que essa investigação que está acontecendo, que levou inclusive à prisão do ex-ministro da Educação, ela se baseia em um áudio do ex-ministro da Educação em que ele dizia: olha, a gente está liberando dinheiro para pastor A, para pastor B, a pedido do presidente da República. O povo brasileiro precisa de explicação, porque a gente está numa situação muito grave da educação, andamos 20 anos para trás e o governo tem que explicar o que está acontecendo e se responsabilizar por isso. Tá, mas eu vou levantar só um fato dessa CPI da pandemia, porque o senador Randolfo Rodrigues também era dos mais estridentes defensores da CPI. Eu estou falando da questão do modus operandi da investigação. E aí me permitam aqui os 30 anos de jornalismo que eu acumulo. Eu já cobri uma série de julgamentos. Eu nunca vi um juiz sair da sala, ou, por exemplo, um lado sair da sala porque o outro vai se manifestar. No processo sempre tem ali a acusação e a defesa. Eu me lembro, naquele momento, e isso obviamente nos enche de vergonha do ponto de vista de cidadãos, a CPI, o grupo aliado, que obviamente era da oposição, deixou a sala quando médicos que foram convidados também, os requerimentos foram aprovados, ou seja, eles não foram lá porque queriam, foram convocados, convidados e aceitaram o convite, e iam defender, por exemplo, os argumentos dele em relação ao tratamento precoce. Eu não vou fazer julgamento de valor aqui, porque eu não sou médico. Mas se aquele é o modus operandi da investigação, o que a gente pode esperar, então, desta nova CPI que tem exatamente o senador Randolfo Rodrigues à frente? Deputado Sanderson, eu começo com o senhor. Porque esse fato do modus operandi precisa ser discutido. Porque a investigação é um negócio muito sério. Aquilo custa muito caro para o cidadão brasileiro. Tudo que se faz no Congresso, quem paga é o cidadão. E ele quer saber se a investigação vai ser justa ou não. Se não for justa, obviamente, que eu duvido que as pessoas vão querer. Mas este caso recente da CPI da pandemia, eu também não vou fazer julgamento de mérito sobre o resultado da pandemia, da CPI da pandemia, mas ali houve um modus operandi muito ruim. Abandonar-se a CPI porque o outro lado não interessa ser ouvido. Mas como assim? Deputado Sanderson. A premissa é exatamente essa, né? Se nós temos uma situação fática, muito bem colocada, onde a Polícia Federal já está fazendo a investigação, né? Qualquer outra movimentação que seja no sentido paralelo é algo eleitoreiro, é algo não republicano, é algo que não interessa a população brasileira e, por isso, né, nós somos contra a instauração de uma CPI lá no Senado, na Câmara, enfim, uma CPI mista, porque está muito flagrante, está muito ostensivo, né, o objetivo de desgastar politicamente o governo do presidente Bolsonaro a partir do mensageiro, daquele que tem sido o líder dessa pseudo-comissão parlamentar de inquérito, é o senador lá do Amapá, né? Esse mesmo senador que foi o vice-presidente da CPI da Covid, né? Se ele tinha algum respeito social, ele perdeu todo esse respeito nessa CPI da Covid, né? Nós não temos qualquer confiança num inquérito, numa investigação conduzida por alguém como esse senador Randolfo Rodrigues. Não há qualquer justa causa que aponte para uma CPI que parta do Senado, né, contaminada com questões políticas, voltada, sim, isso é muito claro, voltada apenas a fazer um desgaste, já mirando
o processo eleitoral de outubro desse ano. Deputada Tabata, qual a sua opinião? Porque eu vou me deter justamente a questão da forma como será feita a CPI. Acho que entre nós todos e provavelmente a maioria da população brasileira gosta das coisas às claras. Isso começou lá nos anos 80, na redemocratização, que eu tive a felicidade de ser um jovem estudante naquele momento e aquilo, obviamente, mudou completamente o paradigma do país. Mas a forma como se faz a investigação também chama atenção. E este exemplo específico, que era exatamente o outro lado, e de novo, não vou fazer julgamento de valor sobre um tratamento médico, porque eu não tenho qualificação técnica para isso, eu sou um jornalista. Agora, olhar o que eu vi, obviamente eu posso dizer, e um lado abandonar a sala e não dar sequer um tratamento educado a quem tem uma opinião diversa da sua, não é justo. Mas como é que a senhora imagina que uma CPI possa ser instalada, independentemente se for essa do MEC ou qualquer uma outra? Adalberto, acho que a gente tem um entendimento diferente do que é uma CPI ou até mesmo um processo de impeachment ou qualquer outro processo que se dê dentro do Congresso. Esses são processos políticos e não jurídicos. E acho que é importante ter essa clareza. Uma CPI, no meu entendimento, ela cumpre o seu papel quando ela traz clareza dos fatos, quando ela expõe o que aconteceu para a população. Quem vai fazer o julgamento, no sentido de se alguém deve ser preso, se alguém deve pagar uma multa, é a justiça, com as informações que foram trazidas à clara por essa CPI. E quem vai dizer se o comportamento daquele parlamentar foi bom ou não, se aquela pessoa agiu com honradez ou não, é o povo, nas urnas. Então, acho que é importante separar um pouco. Vocês têm todo o direito de discordar da postura de um parlamentar A, B, C ou D. E esse parlamentar vai ser julgado nas urnas pelo povo. A gente tem todo o direito de falar, olha, o que a CPI mostrou é gravíssimo. Essas pessoas elas têm que ser punidas, algumas deveriam ser presas, mas quem vai dizer se isso vai acontecer é a justiça. O que cabe à política, e cada um faz da forma que acha correta, é trazer clareza para os fatos. E eu preciso que a população entenda o que está acontecendo. Talvez por lutar há mais de 10 anos pela educação, por ser ex-aluna de escola pública, me dói profundamente a situação que a gente está vivendo. E eu preciso que o povo entenda que tem acusação de que se dava barra de ouro para liberar recurso para município, se pagava propina, se imprimiu bíblias com a foto do ex-ministro. Tudo isso é muito grave. O que vai acontecer do ponto de vista judicial, jurídico, o que vai acontecer do ponto de vista de julgamento da população nas urnas, isso o futuro vai mostrar. Mas enquanto a CPI continuar trazendo luz, clareza para o que está acontecendo, eu entendo que ela está cumprindo o seu objetivo. E nesse sentido, toda a CPI é sim eleitoral, porque ela está trazendo os fatos para o povo e tentando fazer um convencimento. Deputado, acho que não há uma divergência entre nós. Acontece que uma CPI é um julgamento político, sim. E depois nós temos o julgamento da opinião pública, que hoje é reverberado pelas redes sociais. E depois temos ainda um julgamento judicial. Às vezes o julgamento judicial coloca todos os outros julgamentos atrás porque toma uma decisão nova. Mas fato é que nós temos um relatório naquele momento. E é um relatório que tem que ouvir todos os lados. Do ponto de vista democrático, o que aconteceu na CPI da pandemia, deputada, me perdoe, isso não tem nada a ver com a democracia brasileira que começou ou recomeçou lá nos anos 80. Mas eu vou fazer uma última pergunta aos senhores, por gentileza. Porque nós temos aqui, se eu tenho outras 3 CPIs, eu vou só enumerar os assuntos que temos lá. Uma é para investigar, por exemplo, o narcotráfico pesado, e a gente já trouxe aqui uma série de reportagens que vitima pessoas brasileiros que moram no Nordeste e no Norte do país. E é uma rede muito forte hoje que o narcotráfico tomou aquelas 2 regiões. Essa é uma das CPIs. A outra é a atuação de ONGs na Amazônia. A Amazônia, hoje, sabemos, é a coqueluche do mundo e o mundo inteiro está interessado em tudo que está na Amazônia. Para o lado bom e o lado ruim, nós sabemos. Ninguém também vai achar que todos os estrangeiros que querem olhar para a Amazônia estão extremamente bem intencionados. Há problemas também. E eu fui à Amazônia e pude verificar isso em loco. Tem coisas boas e coisas ruins, mas vamos lá. E a terceira coisa, e aí nós estamos falando de um aspecto histórico, de escândalos do MEC, do Ministério da Educação, em gestões anteriores. Ou seja, se eu considerar que esta CPI, se considerarmos que essa CPI, que merece ser investigada e merece ser instalada do ponto de vista do fato em si, é prioridade, eu estou dizendo que todas as outras coisas não são prioridade. Daí, como é que saímos de uma situação como essa, deputado Santos? Que decisão o senhor imagina que o presidente do Senado, que tem o poder real para fazer, para instalar uma CPI, vai tomar num momento como esse? Bem, eu quero entrar um pouquinho, que seja minimamente, na questão do mérito da questão lá do Ministério da Educação. O presidente Bolsonaro, imediatamente, né, até em consenso com o ex-ministro da Educação, fez a troca
né, colocou um novo ministro da Educação e a Polícia Federal está investigando, como a CGU também, ou seja, as autoridades, né, que têm o mistério legal de fazer a apuração estão trabalhando. Né? Então, quando nós temos esse cenário posto, concordar com uma CPI, né, que tem ali atores envolvidos completamente comprometidos com a mentira, nós temos aí algo que não dá para permitir. E eu quero aqui usar a minha experiência de 25 anos de policial federal. Uma das questões que sempre são consideradas numa investigação é a descrição, é a responsabilidade com a coleta de provas. Isso nós não vimos lá na CPI da Covid. Em 2019, no meu primeiro ano de deputado federal na Câmara dos Deputados, eu tive a grande oportunidade de atuar como vice-presidente da CPI do BNDES. Nós fizemos a CPI do BNDES, 4 meses. Sabe quantas entrevistas coletivas nós concedemos na CPI do BNDES? Nenhuma. Nós não fizemos uma única entrevista coletiva na CPI do BNDES e alcançamos o resultado. Pois não, deputado. Porque o objetivo não era obter dividendos políticos, era apurar a verdade. E nessa CPI agora, que mais uma vez no Senado tenta se engendrar, nós temos clara que ninguém quer buscar verdades, querem buscar narrativas mentirosas para emparedar o presidente Bolsonaro e ter a possibilidade de, nas eleições, nos derrotar. É isso. Deputada Tabata Amaral, a senhora fez menção na sua primeira resposta que o importante, a educação tem que ser prioridade em todas, mas eu tenho então 2 CPIs que querem investigar o MEC. Qual delas deve vir primeiro? Ou elas devem ser instaladas simultaneamente? Enfim, porque essa decisão será do presidente do Senado. Adalberto, você trouxe a sua experiência, que eu respeito muito enquanto jornalista. Deputado Sanderson, a experiência enquanto delegado, se eu estou correta. E eu queria trazer a minha experiência enquanto moradora da periferia. Não sou nordestina, mas sou filha de... Nasci, cresci, moro na periferia de São Paulo e eu entendo que o crime organizado, que a violência, é a coisa que mais aflige o nosso povo no dia a dia. Mas enquanto ativista pela educação, eu preciso fazer uma provocação. Porque enquanto nós precisamos, sim, investir, dar treinamento, apoio para que as polícias possam combater o crime com inteligência, a gente precisa entender que há uma disputa do crime com a educação. E que a educação vem perdendo constantemente. E que se eu não levantar a minha voz para dizer, olha, educação importa, é aqui que a gente vai mudar de verdade o nosso Brasil, poucas pessoas estão levantando a voz para dizer isso. Então, para mim, é muito claro qual é a escolha temática. A gente precisa entender o que está acontecendo com a educação e ajustar o rumo. E aqui, respondendo diretamente a sua pergunta, eu queria retomar uma das primeiras coisas que eu trouxe. Eu sei que nenhum governo priorizou a educação até aqui. E acredito que sim, em algum momento a gente pode até olhar para trás e fazer essa crítica. Agora eu estou preocupada em resolver. E eu estou preocupada em resolver porque, de novo, enquanto quem mora na periferia, eu vi o que foram os últimos 2 anos. Dessa molecada na rua, sem nenhuma proteção, sem aula, sem oportunidade, desalentada. O Brasil andou 20 anos para trás no abandono e na evasão escolar. Nós temos agora metade das crianças que não sabem ler e escrever. Se eu quero resolver o problema de hoje, é para o hoje que eu tenho que olhar. É para as denúncias de hoje, para que elas possam ser respondidas e sanadas. É para a omissão do MEC de hoje. Se a gente quer fazer um ajuste de contas com o passado, me chamem também. Porque sou ativista pela educação há mais de 10 anos. Mas se a gente está preocupado com a urgência desse momento de resolver essa sangria que está aberta na educação, para mim está clara a prioridade. Vamos resolver o presente, a situação do MEC é muito grave, e aí a gente tem o tempo do mundo para olhar para trás, ver quem errou mais, ver quem acertou mais. Mas aí me parece que a gente vai entrar no que o deputado Sanderson está tentando evitar o tempo todo em sua fala, que são narrativas e narrativas e narrativas que não resolvem nada. Deputada Tabata Amaral, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Deputado Sanderson, o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Parlamentares, muito obrigado pela participação no debate. Boa tarde, hein?